vocês, para vocês anotarem aqui, para vocês terem realmente uma base aqui. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Vou colocar aqui no quadro para vocês, tá bem? Vou pôr aqui no quadro. Então aqui, veja só. Pondo aqui no quadro. No Antigo Testamento, que é diferente totalmente nas Escrituras, né? Jesus disse, creiam nas Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, eu não posso desprezar o Antigo Testamento, porque muitas pessoas que perdem a sua autoridade hermenêutica, que elas não sabem explicar as perguntas que as pessoas fazem baseadas no Novo Testamento em função do Antigo, aí elas falam que o Antigo Testamento é obsoleto. Elas falam uma heresia tremenda. Jesus disse, creiam nelas, porque elas testificam de mim. Então, no Antigo Testamento, nós temos o pai de toda essa doutrina, que é o Levítico 27. E do verso 2 até o verso 10, ele diz que santificação era um depósito, não dos levitas, da parte levita eu já falei. De cada israelita teria que levar um alforje, desde 50 ciclos de prata até 5 ciclos de prata. Se fosse bebê, menina, ou se fosse bebê, menino, até ser varão ou varoa. Havia uma diferença em tudo isso. Havia uma diferença em tudo isso, dependendo do gênero da pessoa. Se era homem ou mulher, senhor ancião, senhora anciã. Se era bebê feminino, bebê masculino, havia uma diferença. Mas a santificação ela ia desde 5 ciclos de prata até 50 ciclos de prata, que era depositado no santuário. Então o sacerdote recebia, impunha a mão sobre a pessoa se ajoelhava, depositava o ciclo de santuário, e ela ia voltar para casa. Ela podia santificar um gato, podia santificar um cachorro se ela quisesse. Onde está isso? Levítico 27, verso 13 em diante, ela podia santificar um gato, porque ele diz assim, ela diz assim, o texto, né, diz assim, se a pessoa quiser santificar um animal daqueles que não são limpos, daqueles que não se ofertam ao Senhor, então o sacerdote avaliaria o animal que não era limpo. Isso aí está lá. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então qual era o projeto? Como que um gato ia ser santificado se, segundo a mentalidade pentecostal brasileira ou americana, porque todos os americanos também pensam assim, não pensam que é só brasileiro. Mexicano também pensa assim. Então, se fosse um homem de uma idade de 20 anos para cima, ele tinha que levar um alforje cheio de 50 ciclos de prata. Depositava ali. Qual era o objetivo disso? O objetivo era que as enfermidades do Egito, as pragas do deserto, os animais selvagens do deserto não viessem para o acampamento destruir, né? Clóvis Aparecido está perguntando, então o sangue de Jesus não nos santificou? Isto é, no ato da aceitação de Jesus? Não, meu irmão. Ele nos santificou na cruz do Calvário. Lá na cruz. É lá atrás, já foi feito. Você só tem que olhar para a cruz e crer que isso foi feito. É isso que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores. Nos convence da justiça que Cristo fez na cruz para esses pecadores. Então, quando é muito difícil isso, essa pessoa está acostumada
a futebol, Copa do Mundo, a torcer pelo Flamengo, Botafogo, Paysandu, Remo, Vitória da Bahia, essas coisas. Se a tua cabeça está toda cheia disso aí, você nunca vai entender o que eu estou dizendo, nunca, nem com 100 anos, nem no milênio você vai entender. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, é do nosso pecado, que nós somos pecadores. Mas ele também nos convence da justiça. De quem? De Cristo, que ele morreu por nós. Que o processo legal do sangue depositado na cruz do Calvário é um ato único. É um ato único. É um ato único. Ele fez isso na cruz uma vez. Ele não faz isso toda vez que você aceita Jesus, aí ele faz de novo. Não, ele fez isso para que uma pessoa que veja agora, creia e olhe para a cruz. As serpentes estavam lá, abrasadoras. Deus podia mandar uma palavra, um vento, e matar as serpentes uma vez. Mas ele disse, não vou matar a serpente. Eu quero que vocês olhem para a estaca e vejam a serpente morta. Olhem, isso aqui é um outro erro tremendo que as pessoas mostram. Elas dizem que a serpente é Cristo. Não! A serpente é Satanás morto, que o Cordeiro matou na cruz. Olhem para o Satanás vencido, que você vai crer na sua cura. Olhem para o que Jesus fez na cruz, a justiça, o trabalho feito, que você vai crer no que ele fez. A santificação já foi feita. Gil está perguntando, em Cristo eu não peco mais? Em Cristo eu não peco mais? Eu não estou falando do pecado. Eu estou falando de uma coisa muito superior a isso. Eu estou falando ao que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós para garantir o quê? Garantir o quê? Né? Às vezes eu fico pensando, vale a pena eu falar isso? Vale a pena eu dizer isso? Vale a pena? Será que vale a pena mesmo eu estar aqui em pé? Né? Gastar todo esse tempo que eu estou fazendo? Será que vale a pena isso, Senhor? Né? Então, por que todos vocês ficaram assustados com essa palavra? Porque vocês sempre confundiram santificação, que é de Cristo, a santificação que é de Cristo, né, com a nossa santidade, que é nossa. A santidade é nossa. Você é santo, porque ele te santificou. E você tem que viver uma vida santa para provar que isso é verdade. Por isso as pessoas não sabem a diferença, Chile, entre o que é pecado. O que é pecado? O que é o pecado? Deixa eu escrever aqui para vocês agora, para eu passar para essa segunda parte, que é a prática em si da palavra, né? O que é pecado? Pecado é o desequilíbrio dos instintos. Vou falar agora sobre isso. Felipe Aires. Isso que ensinaram para você, Felipe Aires. Ensinaram, é difícil tirar da sua cabeça. Difícil. A serpente ali foi vencida. Jesus venceu a serpente na cruz do Calvário. A derrota de Satanás e a vergonha de Satanás, Colossenses capítulo 2:15, que ele levou a vergonha, o vitupério, os principados e potestades na cruz. Riscou o nosso escrito de dívida. Lá na cruz, ele deixou a serpente morta. Então, quando você olha para lá, para ela, para a serpente, você não vê Jesus. Você vê o que Jesus fez contra o seu inimigo. Porque a Bíblia diz na primeira mensagem, Filipe. Te enganaram, Filipe. Te enganaram. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, primeira profecia feita por Deus. E ele vai pisar a cabeça da serpente. Jesus nunca foi serpente. Jesus jamais seria serpente. Jamais seria serpente. Jamais seria serpente. Te enganaram. Teologia. Jesus triunfou sobre a serpente. Primeira mensagem.
de Gênesis 3,15. Quando você lê o capítulo 3d, João, de que quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo só lê esse texto, Felipe. Só lê esse texto, Sérgio. Só lê esse texto, José Santos. Só lê esse texto. Mas de que ele está falando? Lê direito, Felipe. Está lá. Ele está falando da serpente abrasadora do deserto. Lá de Números. Então, como eu disse para vocês, deixa as serpentes vivas. Olhem para a serpente morta. Então, o que ele quer dizer? Ele manteve na terra os demônios. Os demônios estão aqui. Os demônios estão por aqui, ao redor dos homens. Mas a vitória deles não está pela vida deles, está pela morte do chefe deles. O principal deles está morto. Então, quando a justiça é vista, quando a justiça é feita, quando eu creio que o Espírito Santo me convence, que eu olhar para aquela serpente mais pisada, porque nós que vamos esmagar a serpente. Né? Quando eu olho para aquela serpente vencida, eu vejo que o meu Senhor fez aquilo. Então eu glorifico a Ele por isso. Ele não é a serpente, Ele é o Cordeiro de Deus. O que o Cordeiro fez com a serpente na cruz? Meu Deus. Como é difícil, não é, meus irmãos? Tirar uma casca grossa de uma pessoa que vive já há anos, né, enganada. Muito difícil isso. No Antigo Testamento, por essa razão, meus irmãos, por essa razão, que no Antigo Testamento nós vemos a total diferença absoluta, né? Uma total, né? Quando é José Santos, cuidado, José Santos, cuidado. Lá, em Números, é a serpente vencida, triunfada, segundo o que está escrito em Colossenses 2,15. Quando Jesus está subindo ao Calvário, que o calcanhar dele está para trás, então a serpente mordeu o seu calcanhar. E como o seu sangue era puro, o veneno misturado ao seu sangue se transforma agora no sangue que tem o antídoto para o pecado. Por isso que nós temos que participar da ceia do Senhor. Porque ela é um símbolo desse sangue que tem um antídoto. Tá? Cuidado para você não falar, né, a pessoa não entender. Não entender. Veja o vagar que eu estou falando para vocês. Uma aula muito importante. Muito importante, pastor Arlênio Andrade, aí em Belo Horizonte, obrigado, onde você estiver. Meu Deus. Um outro texto que eu dei para vocês, Josué 3,15, que diz assim: Josué ordenou ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã fará maravilhas entre vós. Esse modelo aí de Josué 3,5 ainda era um modelo antigo de Levíticos capítulo 27, versículo 2 ao 10, até o 27, né? Que o objetivo era para livrar as pessoas das extremidades do Egito, era também para que as feras do campo não viessem sobre eles, era também para que as moscas também, os gafanhotos que haviam, as nuvens, as catástrofes das areias do deserto não viessem. Então Deus está protegendo. Então qual era o efeito? Qual é o efeito da santificação sobre nós? Qual é o efeito da santificação sobre nós hoje? Nós temos que ir para a prática, né? Roberto Henrique, né? Tiago. Não. Às vezes, quando eu falo com um pouco mais de austeridade, não é que eu estou zangado com vocês, não. É a minha ira contra a ignorância. Ignorância. Qual o efeito prático da santificação? Que é de Cristo. Cristo foi que santificou por nós. Eu creio nela. Eu creio nela. Hein? Eu creio nela. João capítulo 17.
João capítulo 17, por favor. João capítulo 17. João capítulo 17. Anete, se você estiver me ouvindo, eu deixei meu óculos aí na cozinha. Estou sentindo falta dele, estou lendo com muita dificuldade aqui. Por favor, traga para mim. João capítulo 17. A partir do verso 9, nós temos escrito da seguinte maneira: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então ele está fazendo bem clara a diferença, que ele está rogando pela igreja, por nós. Acompanhe comigo no texto. Agora eu tenho que ir para a prática. Alênio, Jaqueline, eu tenho que ir para a prática para nós agora. Tá? Verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, que começa essa parte que é importante, tem que... Pega uma caneta e risca embaixo, eu sempre faço isso. Obrigado. Aí ele diz assim, ele diz, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Aí essa parte, irmãos, essa parte aí, ó, eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Então ele disse, pai, eles estão no mundo. Trazendo para as palavras agora, eu vou ler aqui. Vou ler aqui para vocês, Zé Santos, Naelson, todos que estão aí comigo, Edilson, Melissa, todos. Está falando da seguinte maneira: eu estou indo embora, eu estou indo para o Pai, eu estou indo para o céu, estou indo para ti, mas eles vão ficar no mundo. E se eles ficarem no mundo, o diabo vai aplastá-los. O diabo vai ficar aqui, as serpentes abrasadoras estão vivas. Então, eles vão perder a noção, eles vão ser destruídos se eu for para ti, deixá-los aqui. Então, pai, o que você quer que eu faça? Pai, se eles forem para o culto, cada vez que eles forem para o culto, eles tiverem que levar 50 ciclos de prata, 10 ciclos de prata, 15 ciclos de prata, 5 ciclos de prata, eles não vão querer ir para o culto. Vai ser uma pandemia, eles não vão querer ir para o culto. O que você quer que eu faça? Segundo a minha palavra, cada um que quiser santificar tem que depositar moedas. Não, vamos mudar isso. Se eu me santificar por eles, se eu agora mesmo chegar e te dar o que o Senhor quer para eles e para os que ainda vão vir ainda em 2020, e para os depois de 2020 que crerem em mim, se eu agora juntar tudo e pagar o preço, o Senhor guarda eles do mundo? O Senhor livra eles do mal? Aí o pai disse, sim. Se você fizer isso, eu livro eles do mal. Então o pai disse, diga para mim, o que é que você vai me dar? Ele disse, eu me deposito a mim mesmo. Eu dou o meu sangue em prol de todos eles, para que eles verdadeiramente sejam santificados. Por isso que aqui a má tradução diz assim, para que eles sejam santificados na verdade. Não existe essa frase, para que eles sejam santificados na verdade. Não tem esse texto no grego. No grego está escrito para que eles verdadeiramente sejam santificados. Como está na Bíblia, como está no grego. E aí eles colocaram John William, para que eles sejam santificados na verdade. Aí a tua palavra é a verdade, né? Porque juntou o texto, aí calhou de juntar os dois textos e a pessoa acabou acreditando que é a palavra, né? Que é a palavra, mas não é. O objeto da santificação. Sim, Felipe, agora sim. Então, sim, Felipe, sim. Então, o pai perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero que eles fiquem no mundo para pregar o evangelho para os outros que vão vir. Eu não quero que eles creiam em Cristo como na grande tribulação. Porque na grande tribulação eles vão crer e vão ser decapitados. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o Império Romano faça isso. Porque eles estavam em pleno
é tempo do Império Romano. Então, eles vão matar todos eles, vão matar. Então Jesus disse, faz isso, eu me coloco por eles, para que eles vivam no mundo. Então o Senhor vai fazer um favor, diz que que o Senhor livre eles do mal, para que eles fiquem no mundo, para que eles consigam chegar aos que vão chegar ainda. Aí ele está dizendo aí, ó, verso 11, eu não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Guarda no teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Eu era a santificação deles viva quando eles... Oramairo, Rabiastoramas, Oranainebasturiamas. Enquanto estava com eles, Pai, no mundo, eu os guardava no teu nome. Aos que tu me deste, conservei, nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e falo isso no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, para que eles experimentem. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os aborreceu, por não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Rogo que não os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, para guardar cada um deles do maligno, eles vão ter que ser santificados, meu filho. Eles vão ter que pegar aquele ciclo de prata lá de Levíticos. Pai, eles não vão para o culto se toda vez que eles forem para o culto eles tiverem que levar 35, 10, 5, 50 ciclos de prata, eles não vão querer ir. Talvez 3 vezes ao ano eles vão fazer isso. Mas se eu pagar por eles, para que eles possam ir livremente, sem ter a obrigação de ofertar nenhum dinheiro, né? Se eles o fizerem, eles vão fazer isso como gratidão a ti, Senhor. Eles vão fazer isso como culto, Senhor, como memória, voluntariamente, Senhor. Tá bem. Então vamos fazer o seguinte. O que você tem para dar para eles? Se eu dou a mim mesmo. Porque eu não quero que você tire eles do mundo. Quero que você livre eles do maligno. Então tá bom. Então o que você vai dar? Versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aí ele diz assim, presta atenção. Santifica-os na tua verdade, isso é, santifica-os segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor colocou, segundo o que o Senhor sabe, o que o Senhor diz. Porque a palavra de Deus toda não é só essa que está escrito aqui, meu irmão. O que nós temos aqui de Gênesis e Apocalipse não é toda a palavra de Deus. Porque Deus continua falando. Deus continua falando. Isso aqui é a palavra escrita que Ele nos deixou como base para nós termos o nosso cerimonial. Mas Deus continua palavra. Ele continua falando. Ele continua falando até hoje. Aí no capítulo 17, verso 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Aí ele diz assim: para que eles sejam guardados do maligno, para que eles sejam livres do mal, eu me santifico, para que na verdade, ó, joga lá para cima, eles também sejam santificados. E não é só por eles aqui não, que estão comigo não, senão por aqueles que estão me ouvindo agora no Face nesse momento. Oh. Então o que ele fez? Ele mesmo pegou, ele mesmo, Milton Freitas, Lucivaldo, Leila, Carlos, Maria de Lourdes, Eliseu José, César Arnon, meu amigo, saudade de você, cara. Nelson, Edilson, Edmilson, Silas, todos vocês já são santificados, rapaz. Além, você já está santificado, rapaz. Isso é um fato. Para quê?
para que vocês possam viver no mundo. Por isso a enfermidade, eu me sinto agora a tua glória. Eu sinto a glória de Deus aqui agora, eu sinto. Por isso que você tem poder de pedir agora que essa enfermidade acabe. Por isso você tem poder agora de falar que essa enfermidade tem que sair do teu corpo, porque o sangue está no propiciatório. E se o sangue está no propiciatório, você tem liberdade para clamar que o maligno não te toca, não pode te tocar. Sai toda enfermidade agora! Sai toda enfermidade causa! Pelo poder do sangue que está no propiciatório. Sai! Porque ele foi depositado para que você viva. Você tem que andar na rua crendo que foi santificado. Você tem que andar na rua, ir no shopping, ir na feira, andar no seu carro, andar na sua estrada, porque você está santificado. Diga agora, eu estou santificado pelo sangue de Jesus Cristo, que foi depositado no propiciatório. O sangue de Jesus Cristo que foi depositado no trono. O sangue de Jesus Cristo, vou marcar isso aqui pela fé para vocês entenderem. O sangue de Cristo que foi depositado aqui no propiciatório do trono. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu tenho vontade de me prostrar diante de Ti agora, meu Pai. Meus irmãos, dá licença só um minutinho. Deixa eu me prostrar diante dEle para dar glória a Deus. Ore, Camanaias. Te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, te adoro. Oh, glória. Ora, baixia, marais. Ora, baixia, baixia, torabas. Urica, manaias. Aleluia. 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 Para você viver nesse mundo, foi por isso que ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. O maligno não pode te tocar, nenhum demônio, nenhuma autoridade, nenhum princípio de dor, nem enfermidade, absolutamente nada. Estamos debaixo desse sangue, e debaixo desse sangue nós pedimos a tua proteção, porque este sangue tem valor, este sangue tem autoridade, este sangue nos cura. Eu rogo a cura agora, eu rogo a tua cura. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Oh, bendito Deus, o Espírito de Deus está aí contigo. O Espírito Santo está dizendo: deixa eles adorarem meu nome. Deixa eles adorarem meu nome dentro das casas deles. Está subindo glória das casas agora, Nelson. O Pai está sendo glorificado agora, Nelson. Oh, glória, glória. E o outro texto para isso, pastor.
Vamos ler agora esse outro texto. Esse outro texto aqui. Esse outro texto aqui que é... Deixa eu colocar aqui para vocês. Que é Hebreus 10, 10 ao 16. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. O Espírito de Deus está dizendo, diga para eles que a minha cura estou mandando agora. A minha cura, minha cura, minha cura. Recebe a cura. Recebe e faz a prova aí. Recebe e faz a prova, mexe, movimenta, faz a prova agora, rim, ser curado agora, rim. Sangue, recebe a cura agora. Músculo, recebe a cura agora. Ossos, recebe a cura agora. Creia no sangue de Jesus, colocado no propiciatório. Orecamaia Shuribabas. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Janaina, Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Júnior, Mônica, Deus abençoe vocês. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos agora para o outro texto comprovatório. Catiane, Maria Edneia. Vamos para o texto comprovatório de João 17. Versículo 10. Que ele vai colocando aqui no 9, ele diz assim: então disse em seguida, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aí ele diz, remova o primeiro, isto é, o ato de santificação. Antes, remova. Qual é o ato de santificação primeiro? Era aquele de Josué 3, 5, de Levíticos capítulo 27. E também tem Levíticos 16, 18 a 19, que eu dei para vocês, que diz assim, depois irá ao altar que estará perante o Senhor, e pelo altar fará a propiciação. Pegará um pouco de sangue do novilho, do sangue do bode, e porá nas pontas do altar. E com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes na parede do altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Então, sempre era o sangue um depósito para tal. Sempre tinha que ser colocado o sangue para isso. O levita fazia isso. E o povo tinha que trazer a prata. Por isso que a prata é o símbolo da redenção. Por isso Jesus disse, eu não quero mais, tira isso aí, tira isso aí. Tira esse primeiro aí, tira esse primeiro. Estabelece o segundo. Qual é? É o do sangue, que foi feito uma vez por todas. Aí qual é a prova que você tem, pastor Alderi? A prova que eu vou dizer agora, irmão Valdomiro Teixeira. Assista a aula desde o princípio. Quem chegou agora deve assistir desde o princípio, você não vai entender. Não dê opinião nenhuma agora, se você chegou agora. Tá bom? Tem uns que chegam agora e já querem dar opinião. Não ouviu a classe? Você não sabe o que eu estou falando, rapaz. Então, por favor, não estou falando com Teixeira, não. Estou falando com outras pessoas. Valdomiro Teixeira, sempre és bem-vindo aqui. Aí o capítulo 10, verso 10. E foi nessa vontade que fomos santificados. Viu aí? Nessa vontade que fomos santificados. Vou pegar uma caneta aqui que eu não aguento ficar sem anotar. Aí. E foi nessa vontade, tirando o primeiro método para colocar o segundo. Foi nessa vontade, porque ele disse, venho para fazer a tua vontade. Qual a vontade? Santificar. Aí diz assim, e foi nessa vontade, capítulo 10, verso 10. E foi nessa vontade que fomos santificados pela oferta
do corpo de Cristo. Então isso combina ou não combina com João 17, 19 ou não? Impossível você dizer que não. Não tem como. Aí ele coloca aqui dizendo, feita uma vez para sempre. Então não tem mais ninguém para... Como é que você se atreve a dizer que vai se santificar? E aí os caras fazem congressos. Pastores, me perdoe. Fique zangado comigo. Eu não importa se você ficar inimigo, meu inimigo agora, né? Como muitos, tem muitos que me odeiam. Vão tudo pro inferno. Chegar na porta do inferno, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Está aqui porque você odiou o servo do Senhor que estava tentando te ajudar, estava tentando te abençoar. Né? São milhares, não são poucos não. Eles proíbem os seus diáconos, os seus obreiros de ter uma Bíblia de Nelson. Eles têm ódio da Bíblia. Tem um que queimou a Bíblia de Nelson lá em Manaus. Ele queimou. Estou queimando aqui a Bíblia de Nelson para mostrar aqui que eu sou santo, que eu quero me santificar. Né? Aí, poucos dias atrás, eu vi que enterraram ele. E ele morreu num porto, num lugar lá. E a família pensou que ele tinha vindo para São Paulo, porque ele realmente vinha para São Paulo. Mas ele morreu no porto. Enterraram ele como indigente, ninguém nem sabe onde ele foi enterrado. Estão procurando ainda aonde foi que enterraram ele. Queimaram o camarada. Que é isso? O ódio. São os pregadores do ódio. Está no céu. Quando eu chegar na glória, que eu sei que eu vou chegar, né? Meu irmão, eu quero ter a honra, né? De buscar os grandes homens de Deus que fizeram parte da história da humanidade, da igreja, que foram os grandes patrísticos da nossa história. Ouvir a história de cada um deles, como é que eles chegaram até ali. Como tu chegaste aqui. Então olha só, o texto é tremendo. Aí o verso 11. Todo sacerdote se apresenta diariamente para oferecer o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Muitas vezes. Que não podem tirar o pecado. Verso 12 é o segundo versículo que comprova. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à mão direita de Deus. Aí o verso 13. Assim espera, olha só, que os seus inimigos sejam postos sob o estrado dos teus pés. Aí ele diz assim, e assim como uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não tem negócio de processo aqui. Não tem negócio de processo. Como eu li para vocês no início, né? Os teólogos, santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador. Mentira, essa conversa fiada. Acho que esse sim, esse livro sim você tem que queimar. Esse sim você tem que queimar. Né? Esse texto, Walter Mello, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires a Deus. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Mas não confunda, Walter Mello, não confunda santificação com santidade. A santidade. Não confunda, não confunda. Tá? Por favor, pelo amor de Deus, não confunda essas duas palavras. A santificação como ato expiatório, né, propiciatório, foi depositado no altar para proteger a nossa vida nessa terra, para que o maligno não nos toque. Quem assistiu a aula desde o primeiro minuto, está entendendo. Quem entrou pelo meio não vai entender nada. Não vai entender nada. Ok. E o outro versículo é disso que o Espírito Santo dá testemunho, porque depois disse, este é o pacto que estabelecerei com eles depois daqueles dias do Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei na sua mente. Aí ele diz no verso 18, dizendo, ora, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oferta pelo pecado. Por que já não há necessidade de oferta? Porque Jesus já santificou por nós. Jesus já fez isso por nós. A santificação é um fato que Jesus já fez.
Ok, agora vamos aos textos. Não dá para fazer todos os textos, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vou ler só uns 3 ou 4 para terminar essa classe. Todos esses estudos estão na Bible Cronos e na Bíblia Ômega e na Santa Bíblia. Explicados em Hebreus, explicados. João. Ok, vamos ler esses textos, que são textos usados por alguns para provar, segundo eles, que santificação é igual a santidade, mas não é. Tá? Santificação é Cristo que fez. Você mesmo não pode se santificar, porque você não tem sangue inocente. Você pecou. Tinha que ser sangue inocente depositado no altar. E só Jesus tinha sangue inocente. Só Ele pôde nos santificar. A santificação é de Cristo. A santidade é sua. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, a igreja aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Então aí está santidade e santificação no mesmo versículo. Santidade, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, já é um fato, né? Depois chamados para ser santos. Isto é, fomos chamados para viver em santidade, de acordo com a santificação que Cristo fez por nós. A santificação é de Cristo, a santidade é sua. A santificação foi feita uma vez por você, para que você fosse livre do maligno. Amém? E a santidade é um testemunho seu, contínuo, da sua perseverança. É a demonstração da sua perseverança, é a demonstração do seu memorial. Por isso que você tem que estar sempre realizando a ceia do Senhor. Para quê? Cada mês dizendo, este mês eu vivi uma vida santa. Este mês eu vivi uma vida santa. Este mês eu vivi uma vida santa. Aleluia. Vamos lá para os textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, que honreis a vossa santificação. Olha só que coisa. Esta é a vontade de Deus, que honreis a vossa santificação. E para você honrar a sua santificação, o que você tem que fazer? Abster-se de todo tipo de prostituição. Cada um saiba manter o uso do seu próprio vaso em santidade. Em santidade, isto é. Cada um saiba ter relação íntima com a sua esposa em santidade. Algumas pessoas perguntam, fazem cada pergunta aí para os preleitores e eles nunca citam esse versículo aqui. Nunca citam. Né? Teu marido quer ter relação sexual contrário ao uso da mulher, segundo está escrito em Romanos capítulo 1, né? Porque alguns dizem assim, a minha mulher, eu faço dela o que eu quiser. Ele está dizendo aqui, você tem que honrar sua santificação, sendo santo. Então a santificação está no verso 3, que é de Cristo, que você tem que honrar, e a santidade está em você, no verso 4. Quando você vai possuir o seu vaso, em santidade e honra. Não em paixões de concupiscência, como os gentios fazem, que não conhecem a Deus. Que coisa impressionante. Não oprimindo os seus irmãos, no verso 6. O que é ser santo? É isso. É você tomar posse do seu próprio vaso. Não segundo a prostituição, segundo uma mulher de programa. Não, senhor. Nem sou uma prostituta. Não, mas em santidade e em honra. Depois você não pode oprimir nem defraudar seu irmão, porque você é santo. Em negócio nenhum, porque você é santo. Porque Deus vai te vingar, verso 6. Verso 7. Como eu vou ser santo? Longe da imundícia. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para vivermos em santidade. Pegou o mistério aí? E aí as pessoas vão confundindo santificação como se fosse santidade. Então, santidade é o seu modo de vida. E a santificação é o preço que foi pago para esse modo de vida existir. Para que Satanás não te ataque. Outro texto, Hebreus 13. Hebreus 13, eu nunca dei essa aula completa, como eu estou dando para vocês agora. Professor disse, vamos passar do tempo, né? Essa aula é forte. Trabalho para o Maico. 13 do verso 11 e verso 12. Ele começa no verso 10. Nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer,
porque os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado no lugar santíssimo, para expiação dos pecados, são queimados fora do altar. Por isso também, Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, a santificação é de Cristo. Então, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é o sangue que ele pagou. Estou lendo e provando. Lendo e provando, Berenice. Lendo tranquilo aqui. Sabendo que eu estou preparado para isso, que Deus me preparou. Sem medo de tropeçar. Aí ele disse que Jesus, para santificar o povo, ele foi morrer no Gólgota, fora. Que ele não morreu no templo. Ele morreu, ele foi imolado desde o templo até a cruz. Mas ele sofreu fora da porta, lá no Gólgota. Aí ele mostra: saiamos, pois, ao seu encontro fora do acampamento, levando o seu vitupério. Aleluia. Outro texto, pastor Nelson. Outro texto que você pode ler para nós aí, ok? Hebreus 10, 10 já li 10, 14 já li, né? Hebreus 2, 11, provando que a santificação é de Cristo, que a santidade é sua, né? Hebreus 2:11 diz assim: porque tanto o que santifica, que é Cristo, o Pai fazendo em Cristo, tanto que santifica o Pai fazendo em Cristo, como os que são santificados, são todos um. Por esta razão, ele não se envergonha de chamar-lhes irmão Cristo. Então, que ele está mostrando tanto que o que ele disse, quem disse que é Cristo, né? Aqui é muito importante. 12, 14. Quem está perguntando para mim é o 12, 14. Gelson Ferreira, 12, 14. Isso. Procurai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim, segui-la. Seguir a santificação de Cristo. Seguir a santificação de Cristo. Nesse mesmo texto, ele diz assim, ó, no 10, 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, a liberdade para entrar no santíssimo lugar, por meio do sangue de Cristo, pelo caminho novo e vivo que ele abriu, inaugurando-nos ao romper do véu, através do sacrifício da sua carne. Então tem um caminho novo. Tem um caminho novo. Então esse caminho novo, ele vai deixando as suas marcas. E ele está dizendo: seguir. Vai lá, seguir esse caminho. Esse é o sentido. Já saiu daqui, eu esqueci, foi o irmão que colocou aqui. É o Genilton Fernandes. Também é o Gleison. Siga a santificação de Cristo. E não está dizendo, faça a santificação, Gleison. Ele não está falando, seja santificado por você mesmo. Não. Siga o que já foi feito. Siga o caminho novo e vivo que ele nos inaugurou pelo seu sangue. Siga esse caminho, siga a santificação. Porque para ele ir chegar até o propiciatório, ele foi deixando as marcas do seu sangue, as suas pisaduras, pelas quais nós somos sarados no seu sangue. Amém? Ok, outro texto. Outro texto. Tem outro texto. Já li esse. Coríntios já li. 1 Coríntios já li. João já li. Josué já li. Levítico já li. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. Esse outro texto. Vamos. Depois não diga que ninguém te explicou os textos. Amém? Muito bem. Outro texto. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Esse é o texto mais usado de todos. Daniel, Eliseu, Patrícia, Dailton, todos vocês estão aí. Genito, todos. Tiago,
Deixa eu tomar aqui uma água que eu estou cansado. Vou terminar a aula nos próximos minutos. Aí o capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que o texto está dizendo? Está dizendo, por Deus te santifica? Esse texto está dizendo, por Deus te santifica? Ou está dizendo que é Deus quem nos santifica? Esse texto está dizendo que é você que se santifica? Ou é Deus quem te santifica? Mediante a oferta que foi feita por Cristo Jesus, quando Ele mesmo disse, eu me santifico por eles. Irmão, se o texto está dizendo que Jesus disse, João 17, 19, eu me santifico por eles, eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados. Né? E agora o texto está dizendo, deixa Deus operar essa santificação em você. Porque muita gente não se deixou. Aí se o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só a santificação de Cristo pode preservar. E segundo o que está lá escrito em João capítulo 17, qual é o propósito da santificação? Nos livrar do mal. Então, por causa disso, ele ficou preso no trono. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o 3 em diante, nos diz que o Senhor Jesus está preso, retido no trono. Ele não pode sair de lá, porque ele pegou e disse, eu sou a oferta. Você já viu alguma oferta sair do gasofilaço e ir andando lá para a rua? Então, você não santificou, meu filho? Fique sentado aí. Enquanto a igreja estiver na terra, você não pode sair daí do trono. Por isso a angústia dele de vir buscar a sua igreja, porque ele se depositou como oferta no santuário. E diz a Bíblia que ele está retido. Leia aí Atos, capítulo 2 e 3. Ele está retido no trono. Viu? E isso é muito importante. Para quê? Qual é o objetivo? Por isso que vocês muitas vezes têm medo, dificuldade de orar pela cura. Né? Quantas pessoas foram curadas agora, nesse momento, quando elas souberam que o sangue está aqui, ó. O sangue está aqui. Vou colocar aqui mais perto. Ó. O sangue está posto aqui, igual era colocado aqui. Eles tiram o primeiro, colocam o segundo método, porque aqui eles entraram uma vez, duas vezes todos os dias, e uma vez por ano aqui. Aqui foi uma vez por todas. Colocou o sangue, está lá. Qual o objetivo do sangue lá? Por isso que os bandidos vêm, saem do carro, não pode te matar. Leva o teu carro, por quê? Porque você não santificou o seu carro. E como é que você... Jesus santificou você, mas o seu carro, a sua casa, seus bens, é você que tem que santificar. Aí chega aquelas irmãs lá do ciclo de oração que não tem conhecimento nenhum de palavra, chega na tua casa, na tua empresa e tá consagrado diante de Deus. Se você não entrega o santificado, virou anátema, vai perder sua empresa por não querer conhecer a palavra de Deus. Perde o apartamento, perde o carro, perde a empresa, porque ele levou aquelas irmãzinhas lá que não tem ideia para consagrar o Senhor. O que você tinha que fazer era santificar a sua empresa. Mas porque você não quer ser mão de vaca, você não quer dar oferta, né? Que você acha que é barato. Não, mas a salvação foi de graça. Não, Senhor, a salvação foi pela graça. Um favor a você imerecido, mas foi paga. Custou a vida de Jesus Cristo, custou o sangue de Jesus Cristo. Nada de graça, não tem nada de graça. Né? E por que então está escrito lá em Lucas 10 que o que é de graça, receber de graça dai? Por quê? Porque a primeira comissão, ela está indo. Depois a segunda comissão, ele diz assim, agora você pode levar o forge, pode levar cinturão, pode levar sapato, pode levar espada. Mas na primeira comissão, quando estamos começando, é tudo de graça, irmãos. Os irmãos nos dão tudo de graça, que a gente não tem nada mesmo. Mas quando você começa a executar o seu ministério, começa a receber, começa a entregar também o que você recebeu, rapaz. Começa a pagar o que é do Senhor. O que é do Senhor é do Senhor. O alforje é dele, a bolsa é sua. Aí todo mundo põe tudo na bolsa e não põe nada no alforje. Muita coisa tem. Gleison, pega uma oferta, tira 1% do valor deles e entrega no santuário. Você vai ver se esse ladrão vai entrar na tua casa. Vai ver se o teu primo vai roubar o teu dinheiro. Vai vir lá, sabe? Você vai ver, senhora, que já é vovó, se o teu sobrinho vai roubar teu dinheirinho lá do teu alforjezinho. Não vai mesmo.
o objetivo da santificação. Jesus santificou você, aí os seus bens é você que tem que santificar. Tá? Depois leia Atos capítulo 21, que você vai entender que Paulo também deu oferta de santificação em favor dos seus amigos. Mas isso ele fez por causa de Tiago, que queria voltar para a lei. E acabou que ele foi preso por causa disso, que não deveria ter feito. Amém, meus irmãos? Porque Jesus já tinha dito, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ninguém pode comprar salvação, ninguém pode comprar bênção nenhuma. Você não tem que dar dinheiro nenhum por bênção nenhuma. Você dá dinheiro por voluntariedade, porque você quer semear, quer ter semente, você quer ter resultado nos seus negócios. É para você mesmo ser oferta. É para o seu próprio bem. Porque quando a chuva vier encontrar a semente na terra, aí vai haver produção. Por causa disso. Mas não é para comprar a bênção de Deus. Não faça como Jacó. Deus já tinha dado para ele todas as bênçãos e ele queria comprar tudo. Aí se meteu em encrenca. Amém, meus irmãos? Um grande abraço. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, pastor Robson Ribeiro. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pelo carinho. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Eu tenho aqui, antes que vocês... ainda está em voga, irmãos... Essa é a última semana, vai acabar agora essa semana mesmo, porque vai entrar a promoção das 4 Bíblias. Então, você vai... Os livros que custam R$145, irmãos, por menos de R$60 cada livro desse, a Bíblia Bereana vai acompanhada com mais os livros. Quase é o preço só da Bíblia, os livros vão tudo quase de graça. Os 7 livros, né? A episcopologia, que é o estudo do ministério do homem e da mulher, a dunamiologia, que é o estudo dos milagres de Deus, de Gênesis, Apocalipse, soteriologia, que é o estudo da salvação. A eleição não é para salvação, a eleição é para glorificação. A salvação é a certificação da sua eleição. Você sabia disso? Não sabe? Este livro aqui vai te ajudar bastante. Cavalo de Fogo, quem leu tem um entendimento teológico de tudo que eu falei agora. Crentes piratas, quantos adolescentes estão vivendo uma vida desgraçada, estão empenhados, passam o dia inteiro em jogo. Não tem tempo de ler a Bíblia. Leia esse livro. Você vai ter muito o que dizer para o seu filho. Você vai libertar o seu filho dessa cadeia. Repúdio ou divórcio. O que é pior, o repúdio ou o divórcio? A pessoa está casada há 50 anos, mas tem 49 anos de repúdio. Tem 1 ano de felicidade, que foi o primeiro ano de casamento. 49 anos, bate no peito, estou casado, mas casado em repúdio. Meu irmão, o repúdio é pior que o divórcio. E talvez você nem saiba o que é repúdio. No Gólgota, essa mensagem que eu acabei de dar está aqui neste livro. No Gólgota, está aqui neste livro. E a Bíblia Bereana, que é uma tremenda de uma joia para aqueles que a têm. Está à sua disposição, entra aí. Faz esse grande favor para você mesmo, amém, meus irmãos? Não queria ir, mas o Maico está dizendo para eu ir embora do Cineia. O Maico está dizendo, pai, vai dar muito trabalho esse vídeo para eu editar. Deus abençoe, um grande abraço. Até amanhã, domingo.